Quais são as mudanças, né, que passou o setor ao longo desses anos para chegar a esse modelo de maturidade? Olha, eu gostaria de observar o seguinte. Então, eu estou nesse ramo há 36 anos, desde 1975. O que acontecia lá? Lá, isso era um assunto que dizia respeito apenas às empresas multinacionais, que tinham uma tradição já de gerenciamento de projetos das suas matrizes, particularmente as americanas, ou então era um assunto que as empresas estatais tinham que desenvolver, porque os financiadores, Banco Mundial, por exemplo, assim o exigiam. Tá certo? Então, quando eu comecei numa empresa estatal. Antigamente, a Cesita, que hoje é a ArcelorMittal Aço Inox do Brasil, né? O ArcelorMittal Inox do Brasil, era uma empresa estatal. E nós tínhamos que financiamento externo e tínhamos que ter esse atributo de gerenciamento de projetos, tá certo? Mas era um nicho muito fechado, era praticamente exclusivo dessas duas áreas. As empresas multinacionais, especificamente ou principalmente as americanas, e as estatais que tinham financiamento dos órgãos multilaterais. Durante um certo tempo, entretanto, começou a acontecer um movimento no sentido de haver um desenvolvimento deste conhecimento do gerenciamento de projetos, muito restrito ainda apenas às dimensões de prazo, pouco de custo, tá certo? Um pouco de qualidade. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, quer dizer, os sistemas começaram a vir para o Brasil de uma forma mais maciça, as empresas começaram a ter que implantar os seus sistemas, esse negócio que vinha só pelas IBM da vida e tal, começou também a se difundir. Até que, infelizmente, passamos por um período em que o país andou muito devagar ou para trás, tá certo? O que atrasou o desenvolvimento da área, tá? Mesmo assim, houve uma evolução, houve gente buscando certificação, houve gente buscando conhecimento, percebendo que não era só prazo, que não era só custo, que tinha risco, que tinha comunicação, que tinha o escopo tão fundamental quanto. E isso foi crescendo até o ponto em que estamos aí com o país reconstruindo ou construindo, querendo alcançar o tempo perdido e precisando gerir esses recursos da melhor forma, para chegar ao desenvolvimento que todos nós queremos, para a nossa sociedade, para o nosso país, para o nosso orgulho de cidadãos, tá certo? E isso, só com o gerenciamento de projetos, você vai conseguir, porque senão você vai desperdiçar recursos, vai desperdiçar esse esforço, vai jogar fora, de repente, mais uma geração jogada fora, como houve algumas para trás. Então, na sua opinião, qual que é o futuro do gerenciamento de projetos no Brasil? Eu acho o futuro do gerenciamento de projetos do Brasil brilhante, crescente, cada vez maior, por esta razão. Ou, a menos que a gente perca o bonde da história, outra vez. Se a gente perder o bonde da história outra vez, aí não tem mais jeito. Aí o gerenciamento de projetos vai ser uma coisa jogada ao léu. Mas se nós, Brasil como país, e mesmo como nação, se nós não perdermos o bonde da história, nós vamos fazer o desenvolvimento do gerenciamento de projetos do Brasil de uma forma acelerada, porque é a única forma de garantir que nós vamos chegar lá, que nós vamos entregar as coisas que o país precisa no prazo, com o melhor custo, não desperdiçando ou desperdiçando menos o dinheiro público, por exemplo, dos nossos impostos, aquele que você paga, que eu pago, que você paga, tá certo? Essa é a única forma. Então, é uma ferramenta, é um auxiliar poderoso para a gente chegar lá. Então, só tem a crescer, cada vez mais. O que nós precisamos é melhorar a qualidade das pessoas. E como deve ser, então, esse profissional? Esse profissional é um profissional flexível, adaptado, que trabalha com situações diferentes, então ele tem que ser capaz de interpretar um cenário e entrar nele. Falar, agora vou ter que agir assim. Tem que ter conhecimento, sim, principalmente de gestão de projeto, o que significa uma série de atributos. Porque, veja bem, quando você está gerindo, eu não gosto muito de veja bem, não sabe? Eu acho horrível esse veja bem. Então, vamos mudar. Quando você está gerindo, você está lidando com gente. Essa é a matéria-prima fundamental. Você pode ter sistema bacana, cheio de coisas, recursos maravilhosos, mas o fundamental são as pessoas.
O grande atributo do gerente de projeto é saber lidar com as pessoas, liderar as pessoas, motivar as pessoas, compreender as pessoas, gerir as pessoas. Tá? Então, esse é o primeiro, o grande, principal atributo. E as pessoas esquecem disso. Tá? Então, ele tem que ser flexível, ele tem que ser adaptável aos cenários mais diversos, às situações mais diferentes, mas tem que ser substancialmente uma pessoa que conheça muito bem o que está fazendo, domine as ferramentas e técnicas, mas seja capaz de entender, cuidar e gerir pessoas. E qual que deve ser a formação desse profissional? Não importa. Ele pode ser um médico, pode ser um economista. Agora, ele tem que estudar a disciplina, gerenciamento de projeto. Ele vai ter que ser certificado. Ter que, não acho. É bom. É bom. Certificar-se é bom? É bom. Você se obriga a conhecer mais profundamente algumas coisas. Se obriga a estudar, a aprofundar-se em algo. Cuidado com a certificação. Ela tem uma faca de 2 gumes. É igualzinho tirar carteira. Você aprende a dirigir ou aprende a tirar carteira? Então, de repente, muita gente está aprendendo a fazer prova de certificação e não a gerir. Então, tem que tomar cuidado. De qualquer forma, é válido. Você está aprofundando. Volto a dizer, você está aprofundando, você está estudando. Tá? É fundamental? Não. É bom? É. Mas basta isso? Ter certificação? Não. Tem que conhecer gestão. Tem que conhecer essas dificuldades todas que eu falei. E tem que conhecer do negócio. Conhecer gestão não é conhecer só gestão de projetos, não. Tem que conhecer finanças, tá? Tem que conhecer estatística, tem que conhecer gestão de conflitos, tem que conhecer gestão de gente, que eu já estou frisando muito, tá certo? E uma série de outros atributos, legislação, trabalhista, inclusive, porque você lida com essas coisas no dia a dia. Tem que conhecer a legislação ambiental, tá aí, nós todos temos problemas. Se você trabalha com empreendimento, você tem dificuldades ou obstáculos a superar ou caminhos a percorrer na área ambiental. Então, nesse sentido, você também tem que conhecer. Ah, não, eu tenho que dominar a minúcia do artigo 414, da parágrafo 12 da lei não sei o quê. Não, não é isso. Mas eu tenho que ter o espírito daquilo ali. Eu posso ter toda a assessoria que eu quiser, mas eu tenho que ser capaz de conhecer o mínimo fundamental para poder ir em frente. Ou seja, eu tenho que ter um cabedal de conhecimento, mas tem que ter uma série de habilidades. Então, agora, para encerrar, qual dica, qual conselho você dá para quem está estudando, para quem está gostando, querendo ser um gerenciador de projetos? Estude e pratique. Preste bastante atenção nas pessoas. É com elas que as coisas acontecem. Tá? Procure ver quem que é o melhor gestor de pessoas que tem perto de você. Observe, preste atenção. Não quer dizer para você copiar, não, porque cada um tem seu estilo, né? Cada um tem suas crenças, seus valores, tá certo? Eu tenho uma maneira de ver, ou você tem outra. Mas observe como é que essa pessoa captura o entendimento do que o outro está sentindo, o que o outro está sofrendo, o que o outro está passando. Como que ele dá o toque? Como é que ele percebe? Ou ele ou ela, né? Aliás, as mulheres são melhores para isso do que nós homens, muito melhores para isso do que nós homens, né? Tá certo? Então, esse eu acho que é conhecimento, prática e muita observação. Então, tem que estudar. Tem, sim. Tem que estudar, sempre tem que estudar. Tem que estar praticando? Tem que estar conduzindo, tem que estar errando, tem que estar acertando. E tem que estar observando quem faz o melhor, o que tem de melhor. Eu acho que só essa receita é simples. É trabalhosa, mas é simples.